Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Número 60. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste esta devoção, expondo, porém, antes algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Artigo 1. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Número 61. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para a nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Todo fiel que não está unido a ele como um galho ao tronco da videira cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Se estamos, porém, em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não temos danação a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo podemos tudo, render toda a honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos, e ser para o nosso próximo um bom odor de vida eterna. Número 62. Se estabelecemos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, essa devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Número 63. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco, nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é. E de tal maneira ela está transformada em vós pela graça, que já não vive, não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura! Bem diferentes seriam nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais,
Com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a Divina Mãe, pois ela vos ama com tanto ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Número 64. Depois disso, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas que jazem todos os homens na terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos, que não vos conhecendo também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos, que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos, que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade, e, no entanto, não vos conhecem nem vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem, receiam que se abuse dessa devoção e se vos ofenda honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes de um modo terno, forte e persuasivo da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente, clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não porém para assentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Esses senhores são, no entanto, desprovidos de piedade, e não têm por vós sincera devoção, pois não a têm por Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais se pode, sim, obter muito bem a salvação. E se lhes cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima, que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Ó, meu amável Jesus, terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem agindo desse modo? Pode alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa? Atribuir-se-á a ela as honras que lhe damos? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e a amamos? Número 65. Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Número 66. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que até aqui disse em sua honra. Que sua mãe me faça digno de louvá-la, a despeito de todos os seus inimigos, que são os vossos. E que eu lhes repita com os santos, não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. Número 67. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirijo com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor.
meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia, sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, meu amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu que não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir desse momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Artigo 2. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Número 68. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a ele inteiramente como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo, e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir bons frutos para o homem-Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o trono e que devem produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, a uma boa terra de que Deus é o lavrador e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas, quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente, como nos fala São Paulo em Efésios 2:10, somos criados em Jesus Cristo para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Número 69. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro, por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre o que o dono tem direito de vida e morte. Número 70. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus,
Como nos diz o Salmo 23, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. Número 71. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou possa adquirir por outrem ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente ao seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida ou morte, de modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como, sem comparação, o faria a seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por um tempo fica a serviço de seu patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Número 72. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Não há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 7, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor, conforme Lucas 1,38. O apóstolo Paulo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título servo de Cristo. A Sagrada Escritura muitas vezes chama os cristãos servos de Cristo. E esta palavra servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mincipia Christi e nola explica escravos de Jesus Cristo. Número 73. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por um efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos, ou do demônio, ou de Jesus Cristo. Número 74. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para a sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Número 75. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para, deste modo, nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo.
A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres, e São Boaventura com eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Número 76. Além disso, se a Santíssima Virgem, como já disse, é a Rainha e Soberana do céu e da terra, e como nos fala São Boaventura, São Bernardo e Santo Anselmo, ao poder de Deus tudo é submisso até a Virgem, e ao poder da Virgem tudo é submisso até Deus. Não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria por sua soberana? Pois então os homens e os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha? E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor por sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Número 77. Mas onde me leva a minha pena? Por que me detenho aqui em provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa a confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo? É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Artigo 3. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Número 78. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disso se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Número 79. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, enche e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo o chama o corpo do pecado,
conforme Romanos capítulo 6, versículo 6 e Salmo 50, versículo 7, concebido no pecado, nutrido no pecado e só apto para o pecado, corpo sujeito a mil e mil males, que se corrompe sempre cada dia mais, e só engendra a doença, os vermes e a corrupção. Nossa alma unida ao corpo tornou-se tão carnal que é chamada carne, como está em Gênesis capítulo 6, versículo 12, toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes de que um catavento. Tudo o que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Número 80. Depois disso, por que nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Que aquele que amasse a sua alma perderia, e quem a odiasse se salvaria. A sabedoria infinita, que não dá ordem sem motivo, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Número 81. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. É o que nos diz São João no seu Evangelho capítulo 12, versículos 24 e 25. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis, e todas as nossas obras ficarão manchadas por nosso amor próprio e nossa própria vontade, e Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Número 82. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções da Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de praticar e fazer é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecidos da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar essa prática, apresento uma quarta verdade, que é consequência da terceira. Artigo 4. Temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Número 83. Quarta verdade. É muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidades e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus para movê-lo a unir-se a nós e nos atender. Pois, como acabo de demonstrar,
nosso íntimo é extremamente corrupto. E não foi sem razão que ele nos deu medianeiros junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós, e para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos juntos de sua grandeza. De sorte que negligenciar estes medianeiros e aproximar-se diretamente de sua majestade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. Número 84. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos pelos méritos de Jesus Cristo, como Jacó revestindo-se da pele de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaque. Número 85. Mas temos necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus em tudo igual ao Pai e por conseguinte o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos, quer isso dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável? Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna, nela não há severidade nem repulsa, tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela força de seus raios, nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que a ninguém repele, que implore sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem, com confiança e perseverança, tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Bastaria apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe. Número 86. Tudo isso é tirado de São Bernardo e São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme à nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus Cristo, é preciso ir a Maria, pois ela é a medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai Eterno, é preciso ir a Jesus, que é nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta ordem perfeitamente observada. Artigo 5. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Número 87. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturbe e abate. Número 88, segundo,
Porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos e, pelo pecado, arrebatar-nos num momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E tanto mais devemos temer essa desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, sua astúcia e seu número. Pessoas têm a vida muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas lamentavelmente. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros. Fiaram-se e se apoiaram em si próprias. Creram sua casa bastante segura e bem forte os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça? E, devido a esta segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, é que o Justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que vou expor em seguida, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Número 89, terceiro. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa sem que um turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou apilhem os piratas e corsários. No meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem a única fiel, que a serpente não teve parte jamais, que faz esse milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira.